Você vai conhecer o Sansão, que é um cliente nosso. O Sansão chegou na concessionária, ele estava muito contente, ele estava com o dinheiro que ele tinha acabado de pegar da empresa, um bônus, né? E ele queria com carro, trocar de carro, né? Queria um carro bacana, tá? Então ele olhou, financiou uma HB20, né? Uma HB20 bonitona, né? Semi-nova, 60 parcelas, tá certo? Então assim, ele falou, vale a pena, né? Um carro muito bom. E ele tratava essa HB20 assim, nossa, parecia que era uma Ferrari, né? Sempre bem lavada, encerada, enfim, viajava com o carro, tratava o carro como se fosse uma joia. Tá bom? O Sansão era um cara assim, tranquilo, ele gostava de carro, né? E felizmente aconteceu uma coisa aí na vida dele, né? Um dia o Sansão perdeu o emprego. Né? Perdeu o emprego e não conseguiu mais pagar as prestações aí da HB20 que ele tinha, né? Então, o que aconteceu, né? O banco aguardou, tá? Então, em geral, né, o banco aguarda uns 3 meses antes de entrar na justiça, tá? Mas depois é uma ação de busca e apreensão na certa, tá? Então, o oficial de justiça vai até a casa lá da pessoa, né? Vai até a casa do Sansão, foi até a casa do Sansão e leva o carro, tá? Então, teve a busca e apreensão, ela foi executada pelo banco, tá? E o carro foi levado, tá? No caso aqui, eu tô colocando guincho para ilustrar, mas na verdade não foi por guincho, tá? Simplesmente o oficial de justiça levou o carro embora. Mas só para você entender que realmente assim, o carro sem pagar, né, o financiamento, entendeu? Você tem o risco de tomar uma ação aí de busca e apreensão. Ok, aí agora vamos usar a lenda urbana, né? A lenda urbana da devolução do carro. Né? Que significa devolver o carro? Você devolve o carro e está tudo certo? Significa que você pode ir para a praia, ficar tranquilo, né? Acabou a sua dívida? Você parece uma coisa até que razoável, né? Você financiou um carro, esse carro foi tomado pelo banco, então se você está devolvendo o carro, você não precisa mais pagar, correto? E não é correto, tá certo? Tá errado isso daí. A devolução do carro, ela não zera a dívida, tá bom? Como é que funciona isso, né? Como é que funciona? Depois que faz a busca e apreensão, eles levam teu carro, vai levar teu carro, e aí, o que vai acontecer com a dívida que tinha do carro? O banco, ele nunca perde, tá? Sempre tem mais coisas para pagar. Tá? Então, se for parar para pensar, só o que você financiou, né, já dá para pagar 2 carros, né? No começo de conversa, tá bom? Então, o banco não quer tomar o prejuízo, né? Além do mais, o banco não quer carro, ele não quer carro, ele vai mandar o carro para o leilão, tá certo? Ele quer dinheiro no banco, né? O banco quer dinheiro em caixa, né? Então ele vai descontar do preço obtido no leilão as taxas todas, tá? E o leilão nem sempre ele é vantajoso, tá? Para quem está aí achando que é uma coisa bacana, é legal e tudo, tem que tomar muito cuidado, tá bom? Geralmente esses leilões, né, eles são indicados aí para o juiz, né, define um leiloeiro, né, geralmente são os mesmos leiloeiros, muda às vezes de um para outro, de uma comarca para outra, mas tirando isso, são os mesmos leiloeiros e eles vendem o quê? O preço do carro, né, pela metade do valor, certo? E por que metade do valor? Porque quem vai comprar não sabe a procedência do carro. Quem vai comprar não vai saber de onde o carro está vindo. Esse carro está batido? Esse carro, como que ele era antes? O dono anterior dele, dessa HB20 aqui, cuidava bem dela ou não? Né? Então aí um carro de 60 mil sai por uns 35, 40 mil. Né? Quer dizer, sai muito mais barato no leilão. Tá? Aliás, tem muita gente que vive disso, né? Vive de leilão, comprar o carro leiloado e vende. Só que na hora que vai vender também, tem que explicar pro comprador que é um carro de leilão. E às vezes o próprio comprador já não quer, né? Ele fala, um carro de leilão, não sei o que tinha antes, né? Por que ele foi leiloado, né? Então às vezes é por dívida, mas às vezes também por outros motivos, né? Como, deu perda total, enfim, tem vários motivos aí para um carro ir para leilão, tá bom? Mas o mais costumeiro é realmente que o antigo dono não teve como pagar e aí o carro acabou indo para leilão, tá? Encargos, né? Taxas e encargos, tá? Então tem as custas do processo, vai ter que pagar as custas do processo, que é o valor que o banco vai despender lá com o processo, os honorários do advogado do banco, tá? Que não é barato, tá? Então o advogado vai cobrar caro, né? O pátio, tá? Que é onde vai ficar o carro até ele ser leiloado, o guincho,
a comissão do leiloeiro, tudo isso daí vai descontar, tá bom? Tudo isso daí vai descontar. Então, quer dizer, o carro já é vendido a preço de banana, tá? Então, o carro que era de 60 mil, lá, que estava lá financiado de 60 mil, você já não vende ele pelo valor, você vai vender ele por 35 mil, entendeu? E ainda desses 35 mil, você tem que tirar o quê? Todas essas taxas e esses encargos, tá bom? Que é as custas do processo, no horário do advogado, pátio, guincho, comissão do leiloeiro, tem que tirar tudo isso, tá? E aí, né? E o que acontece? Depois que você remove tudo, falta mais de 40 mil para quitar. Só que falta 40 mil para quitar? Porque, na verdade, o valor total, né, do financiado é o que contava, né? Então, depois que você faz todas as contas, ainda faltava 40 mil. Ou seja, o Sansão ficou sem carro, andando a pé, e a dívida dele continuava ativa, tá bom? E aí, né? Tem solução para isso? O que a gente faz? O cliente te procura e você fica assim, né? Como é que eu vou te ajudar, né? Se você puder ajudar o cliente, se você conseguir convencer seu cliente antes da busca e apreensão a parcelar o valor que ele deve, é o melhor caminho, tá? Então, mesmo que ele tiver lá, tá devendo 3 parcelas, então ele vai, procura o banco, refinancia, faz um parcelamento das 3 parcelas, enfim, é um parcelamento do parcelamento, né? Se você puder recomendar isso, é melhor, tá? Porque depois fecha o cerco em cima do devedor, né? Então aí o que acontece, né? Se isso virar essa mesma ação judicial de busca e apreensão, ela vai acabar o quê? Vai acabar cobrando o restante, tá? Do dinheiro. É a hora que tem o bloqueio de contas, né? O CPF vai lá pro Serasa, tá? A pessoa pode perder outros bens que tiver, né? Que seja, vamos supor, um outro carro, né? Que esteja no nome dela, entendeu? Então, além de perder o dinheiro que está na conta corrente, ela vai perder lá um outro carro, entendeu? Então, é muito ruim essa questão de deixar o carro da busca e apreensão. Se você puder, o máximo possível, entendeu? Não chegar nesse ponto, entendeu? É a melhor estratégia possível, tá? Então, se o cliente te procurar, ou se você for o próprio cliente que está assistindo esse vídeo agora, então a melhor coisa é não deixar chegar nesse ponto, tá bom? Então, se você recebeu uma intimação, pensava que o relógio está correndo, tá? Você tem 5 dias para quitar ou 15 dias para se defender, tá bom? Tem algumas coisas que dá para fazer? Tem. Então, 15 dias para se defender, ok. Como, então, por exemplo, juros abusivos, né? Venda casada, erros na notificação do banco, né? Mas, assim, realmente o que acaba funcionando é um parcelamento, tá? Então, você tem tempo ainda, mesmo que você esteja com o carro em busca e apreensão, tá? Você recebe geralmente uma intimação primeiro e depois você tem que realmente quitar esse carro, tá bom? Então, dá um jeito de não quitar ele totalmente, mas quitar essas dívidas, né? Quitar esse valor aí que está em aberto, tá? Nunca deixe chegar nesse ponto, tá bom? Então, essa é a dica final que eu deixo para vocês. Realmente não deixar chegar no ponto onde você não consegue mais quitar o que você deve, tá? Se você está com esse problema aí agora, tá? Deixa aí nos comentários, tá? A gente vai respondendo um por um vai te ajudar, né? Dando dicas práticas aí, o que você pode fazer no seu caso em específico, se você tiver com problema disso nesse momento, tá bom? Inscreva-se aí, tá? Para mais conteúdos aí, a gente vai estar lançando toda semana aí um conteúdo diferente, com casos diferentes, né? E eu espero que você tenha gostado do vídeo, ok? A gente se vê no próximo vídeo. Um abraço, até mais, tchau, tchau.